Agora são 8 horas e 12 minutos, 8 e 12 desta quinta-feira, hoje é dia 14 de agosto de 2025. Está no ar o nosso Café com Leite, todos os dias aqui pela Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim. Estamos em múltiplas plataformas, frequência 87.5, estamos também em nova.tv.br. Você pode acessar aí no seu celular, no seu computador, inclusive dá para instalar no teu celular, se torna um aplicativo, tá certo? Tem notícias, tem o nosso canal de transmissão por rádio, só áudio, se você quiser, ou vídeo, né? Facebook também com o nosso Café com Leite, todos os dias aqui na Inova, né? E com a parceria sempre, nosso Café com Leite da Sicredi, vai aparecer aqui na tela. Juntos construímos comunidades melhores desde 1902. Nosso Café com Leite também tem a parceria aí da Cooperativa Piau, orgulho de sua origem. Temos também junto com a gente a Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. Cooperativa Piá, já citei, tá faltando quem? Superlogradouro. Olha pessoal, hoje, Superlogradouro, para quem é aposentado, 10% de desconto às sextas-feiras. Aproveita, chega por lá, ganha aquele descontinho especial, tá certo? Atendimento segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e 30, depois reabre às 2 e vai até às 8 horas da noite. E ainda, Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. Telas como essas que a gente tem aqui, 55 polegadas, 70, 32, qual for o tamanho que você precisa. Também celulares, né? A pronta entrega. E o que não tem a pronta entrega, você compra na loja física, tem a consultoria dos vendedores da Magazine Luiza, recebe o produto e ainda deixa o teu imposto aqui no município de Nova Petrópolis, tá certo? Então, vem para o Magalu, vem ser feliz, está aqui. Feliz com a gente está o José Paulo Boelter, meu amigo aí, que a gente já muitas vezes sentou não esse estúdio, em outro, né, Paulo? E falávamos aí sobre assuntos os mais variados do momento. Isso foi até, acho que 2019, 2020 aproximadamente. Agora, convidei ele, gentilmente aceitou o convite de vir aqui bater um papo com a gente e falar sobre o setor calçadista, sobretudo, já que faz parte aí do grupo da Cooper Shoes, né? Sugar Shoes. Sugar Shoes, confundi tudo já no começo aqui. Sugar Shoes. Não tem problema, está na vizinhança. Está na vizinhança, né? Sugar Shoes da Picada Café aí, uma empresa bastante conceituada há bastante tempo. São quem? É tu e mais dois, né? Sim. Inicialmente, bom dia. Bom dia, Sóstenes. Bom, já estou no lucro porque o melhor café que eu já tomei hoje... Tá bom mesmo? Acabei de tomar aqui. Viu? Sensacional. Até vou ter que tomar um colezinho para molhar a garganta. Toma aqui, ó. Cafezinho assim, e nada como também. Nós temos uma cafeteirinha aqui, desse tamanhinho. Comprei ela aí por 400 pila, bom ainda o preço. E eu recomendo, quem vem aqui diz, nada como moer na hora o café, né? Tu percebe o teu barulhinho, tu viu o barulho aí? E depois ali tu tem certeza que é um café de verdade, porque hoje... principalmente esses cafés em pó que vem, né? Muitas vezes vem muita impureza também, que é tudo triturado, moído, depois quase que queimado, né? A torrefação dele, e daí não tem aquele sabor. Então aqui a gente tem um café genuíno. Isso. Bom dia aos ouvintes, a todos que nos acompanham pelas diversas redes, né? Diversos modais de comunicação. Afinal, a Inova agora é multi. Agora é multi. Somos multi, mas seu mundo é assim. Você falava do café, e a gente tem que cuidar para não misturar os assuntos aqui, mas vamos... deixou a deixa para o café. O café, na verdade, como em outras coisas, aqui no Brasil, a gente toma... Sabe qual é o café que a gente toma aqui no café? No Brasil, normalmente? É aquilo que não é exportado. É aquilo que não serve para exportação. Né? Então é aquele grão falhado, aquele grão úmido, aquele grão meio estragado. E quando você vai... para outros países, eu tive a oportunidade de ir para Israel em 2017, e lá em Tel Aviv, quando chegamos no hotel, daí aquele aroma de café, porque o café sempre tem um aroma gostoso, exato, mas nem sempre o sabor condiz com o aroma. Exato, e naquela noite que nós chegamos lá, eu pedi um café e tomei o meu melhor café, eu acredito que até hoje, porque o sabor era igualmente ao aroma. E aí, num outro dia, a gente estava em Jerusalém, daí numa lancheria também, passou um cidadão com uma saca de café nas costas, Café of Brazil. Então, café brasileiro, o melhor, a gente toma fora do nosso país
infelizmente. Infelizmente. Né? Mas esse aqui eu diria que é um seleto. Não sei de onde você conseguiu, depois você me fala, né? Esse tem inclusive aqui na Padaria Petrópolis, tem a venda, né, nosso parceiro. Chama-se Café do Mercado, não sei quem que embala, eu até achava que era do Mercado Público Porto Alegre, mas não sei. Tem vários estabelecimentos, Padaria Petrópolis tem disso e a gente sempre adquire ali. É um café que o preço é bom também, né, até porque hoje o café está caro, né, então, enfim, e não sei como vai ficar agora também, se bem que a exportação de café pelos Estados Unidos também é um dos itens barrados, né, tem essa questão. E por falar nisso, é por isso que eu chamei o José Paulo Welter, chamado de Paulão, ou Paulo, né, porque José acho que ninguém conhece, né, com esse nome, se é que eu estou acertando, é José, né? José Paulo. José Paulo, né? José Paulo. Então, o Paulo Welter, que é um dos diretores da Sugar, agora não vou errar aqui, né? Convidei ele para a gente falar, entender como que está essa situação agora do setor calçadista, uma vez que teve essa sobretaxação pelos Estados Unidos. Acho que parte da produção de vocês vai para os Estados Unidos? O que acontece inicialmente, só lembrando que o Inova Variedades foi lá em 2017, 2018, época da Simp, né? Exato. A gente teve tanta conversa, tanto diálogo agradável, sempre durante o meio-dia aqui na Rádio Inova. Então, que bom estar de volta. Sóstenes, amigo de longa data. Eu sempre gosto de falar de coisas boas, né? E a gente sempre tem que olhar por um ângulo positivo, otimista. Afinal, as crises nos acompanham e nunca ficaremos sem alguma crise. Exato. As crises movem o mundo, né? E movem a economia também. Goste ou não goste, né? E quando é com os outros sempre é mais fácil. Mas é com a gente, hoje a gente vive isso na pele, né? No nosso setor calçadista. Mas como eu dizia também, crise sempre existe e crise é sinônimo de oportunidade. Essa é a verdade. E temos que olhar por esse ângulo, até muitas vezes para não desanimar. E agora nós temos o assunto no momento é o tarifaço do Trump, né? Na verdade, sempre a economia se move com taxações, com imposições. Esse convívio entre países nem sempre é tão pacífico, né? Às vezes vira uma guerra econômica, né? Então, mas o que eu quero ressaltar, e afeta tantos setores, o tarifaço, alguns foram excluídos, e ainda bem, mas o setor calçadista não, ele está incluso, né? Com uma tarifa de 50%, né? Nós já tínhamos desde abril 10% e agora mais 40%. E tudo começou ali quando os Estados Unidos sobretaxaram os produtos chineses em até 145%. E aí, imediatamente, isso não quer dizer que estava tudo bem conosco, com a nossa economia, com o setor calçadista. O setor calçadista, nos últimos anos, desde a pandemia, ele vem sofrendo muito, tá? Está muito retraído, né? As exportações são difíceis também. Então, quem não está bem por dentro, quem não tem a sua produção destinada à exportação, como é o nosso caso é 90% mercado interno e 10% somente exportação. E a gente exportava pouquíssima coisa para os Estados Unidos, mas aqui para a América Latina, principalmente a Argentina, e aí não preciso dizer que a gente sofreu muito também nos últimos anos. Né? Agora está dando uma reanimada lá no consumidor argentino e na economia da Argentina, mas vai levar um tempo ainda, né? Então esse tarifaço, quando ele foi imposto aos produtos chineses, acendeu uma luz aqui, nos animou, todo o setor se animou, porque imediatamente os americanos vieram e estiveram nas principais fábricas aqui do Rio Grande do Sul, estiveram nos visitando e imediatamente realocando essa produção da China, buscando isso aqui no Brasil para substituir o produto chinês que ficava caro, com 145% de taxação. E aí já entraram, de lá para cá, entraram pedidos, as fábricas já receberam pedidos dos americanos, nós chegamos a produzir, chegamos a enviar alguma coisa, o restante, quando entrou a tarifa, agora ficou trancado na fábrica, né? Então, como a gente não tem segurança no nosso país, né? A insegurança econômica por parte do governo está bem difícil, isso que nos atrapalha muito, né? E aí, quando entrou a taxação do Trump para os produtos brasileiros, deu um paque geral, né? Deu um paque geral.
E aí a grande questão, Sóstenes, todos os países, os Estados Unidos começou pela China e taxou o Canadá, muitas procedências, muitos fornecedores foram taxados, né? Mas o que todos eles fizeram, os líderes dos países fizeram imediatamente? Negociaram. Procuraram o Trump, procuraram os americanos, com o apoio do varejo americano, eles negociaram e conseguiram baixar as taxas, visto que a China agora está com taxa, por enquanto, de 30%. Né? E se nós tivermos a mesma taxação da China, a gente não consegue competir, porque o nosso custo do Brasil está muito alto. Sim, a China é bem mais Basta que o governo chinês subsidie a sua indústria, porque ele entendeu que para você sustentar 1,4 bilhão de pessoas, você faz o quê? Em primeiro lugar, você precisa ocupar essas pessoas, e através do trabalho. E aí você precisa produzir, gerar renda, gerar riqueza. Isso é muito mais viável do que o governo dar Bolsa Família para sustentar as pessoas desocupadas, né? Então o governo chinês sempre teve isso bem presente. O lema deles é trabalho e eles estão dominando o mundo através do trabalho deles, né? Agora, sempre se dizia que produtos baratos, não, mas não são só baratos, são produtos de qualidade. As maiores marcas, principalmente falando de calçado, as marcas mais famosas do mundo são todas produzidas na China hoje, a maior parte, né? Então é desleal, né? A gente não consegue competir com eles. Mas se o nosso governo estivesse disposto a negociar e tivesse logo negociado, eu tenho quase certeza, né? Eu sempre digo, quando a gente tem certeza de algo, acho uma chance muito grande da gente estar errado, né? Então nunca se tem certeza. Mas eu tenho a convicção de que se nós tivéssemos tido a capacidade de negociar, tivesse uma diplomacia assertiva, nós estaríamos taxados hoje em 10% e nada mais. 50% é praticamente impraticável. Os produtos que vão para lá, eles são difíceis, aliás, não irão. Esses 10% aí, esses 10% para vocês mesmos da Sugar Shows, para a gente entender aí a dificuldade dos setores, certamente tem empresas que depende do mercado. A Dakota aqui, eu não sei hoje, mas antes era 100% mercado interno, pelo menos há uns 10 anos atrás, aí, quando eu entrevistei o Romeu Lene. E creio que hoje ainda seja muito praticamente o mercado interno. Não sei a Cooper Shoes, as demais empresas da região, pelo que tu conhece, tu que é da área, e também foi presidente da Associação Comercial e Industrial, enfim, tá ligado. Até teve agora, pouco tempo atrás, acho que é a Fiergs, né, que teve uma reunião de vocês semana passada, né? Na Fiergs eu participo de um conselho, que é o Conselho do Trabalho, o CONTRAB, e lá nós abordamos amplamente esse assunto também. O presidente Cláudio Bier, junto com o presidente do conselho do CONTRAB, eles estiveram em Brasília até inúmeras vezes, reunidos com o Alckmin, né? O Alckmin, que está encabeçando um pouquinho mais, ele é um homem que tem a mente um pouco mais aberta para a economia, para as empresas, e eles estiveram fazendo todo o esforço para que houvesse uma negociação, mas pouco se frutificou, né? E não só a Fiergs, como as entidades estão se unindo, né, em defesa da nossa economia, vamos dizer assim, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, né? Isso envolve todo o Brasil, mas afeta muito o Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul o setor um dos mais afetados é o calçadista. Depois tem o setor moveleiro também, que é tremendamente impactado com o tarifaço. Mas então, o que as entidades podem fazer? Vamos falar da Federação, da onde eu participo, e ontem ainda tivemos reunião. As entidades estão se unindo, estão junto com os nossos representantes políticos, com os deputados federais, Senado, e da forma que é possível, a gente está se movimentando para, sempre partindo do princípio de que a solução é a diplomacia, é a negociação. A gente está falando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estados Unidos detém o poder. Não adianta nós afrontarmos. E como foi feito, nós afrontamos a moeda dos Estados Unidos.
Quando a gente diz que tem que criar uma alternativa, uma moeda própria do BRICS para combater o dólar, cara, você está chamando quem tem o poder para a briga, né? Então isso não vai acabar bem, né? No momento que poderia, digamos assim, ter atenuado, ter abafado aquele princípio de incêndio, foi jogado mais combustível, que é justamente essa questão aqui dos BRICS e principalmente a questão da moeda. Claro, tem um componente político, que agora talvez seja difícil negociar, porque daí o argumento entrou muito na parte, na esfera ideológica. Aqui, aos extremos, esquerda, Bolsonaro. Então, essa questão talvez seja a parte mais difícil. Ontem, inclusive, o presidente Lula lançou o plano, que tem até o nome soberania, não lembro exatamente o termo, e trouxe uma série de medidas. Mas até é considerado por economistas como paliativo. E não afeta, não beneficia os setores. O setor calçadista praticamente está fora disso, Paulo, pelo que tu observou, porque não tem, digamos assim, a produção precisa ser desovada, ela precisa ser entregue para alguém. Não há uma forma que há uma questão de acesso a recursos públicos com juro zero ou juro subsidiado, mas não é isso que necessariamente precisa. Precisa fazer circular, fazer a empresa produzir, a fábrica produzir e esse produto chegar até o mercado. Estou errado? Está certíssimo. O que acontece? As empresas, e aqui pega todo o porte de empresas, pega as pequenas, médias, grandes, porque todo o setor é afetado. Quem exporta, quem não exporta, todos são afetados. E esse impacto nós já temos. A gente já teve demissões, já houve reduções nas empresas e provavelmente teremos fechamento de unidades. Isso é muito impactante. Isso já é avaliado pela Fiergs, pela Federação, sim, e a Bicalçados, né? Outra entidade muito forte que a gente participa ativamente, né? A Bicalçados estima que para o Rio Grande do Sul uma perda de em torno de 4 mil postos de trabalho, né? A nível Brasil, porque nós temos aqui dois principais produtores, né? O estado do Rio Grande do Sul e o estado do Ceará. Entre outros, depois Santa Catarina tem polo, Minas Gerais, São Paulo tem polo calçadista. Mas os principais são Rio Grande do Sul e Ceará. Até o Ceará hoje é o maior produtor de calçados no Brasil, em pares produzidos. Em faturamento, ainda o Rio Grande do Sul detém o primeiro lugar, mas correndo o risco de perder também, né? Então o que acontece? São os dois estados mais impactados e eu sempre deixo bem claro que não foi o Trump que criou a crise na nossa economia, no nosso setor principalmente. A gente já vinha nos últimos anos penando, né? Isso em muito em função do que? Da pandemia? Da pandemia, a retração do mercado, a economia mundial toda que está retraída. E o que rege tudo isso aí é o básico, a lei da oferta e da procura, né? Nós temos muita oferta, hoje não nos falta nada, a gente não vive escassez, né? A gente vive um ciclo, um período histórico de abundância. Há gente que passa fome no mundo, mas isso é pela má distribuição da riqueza. Mas riqueza existe, né? Até demais nesse sentido. Então, nós temos muita oferta e os produtos asiáticos, não só calçados, mas eles estão indo exatamente para todo mundo, né? E que nem eu já falei há pouco, com um governo que subsidia a produção, que ajuda as indústrias, porque ele enxerga na indústria, no emprego, a solução para o seu povo, é difícil de competir com ele, porque aqui o nosso governo, o que ele faz? E faz muito bem. Como sócio nosso que ele é, de cada um que tem um negocinho legal, né? Ele só aumenta impostos, só cobra impostos. A gente está cansado de pagar imposto. E a legislação trabalhista muito inchada, muito cara, né? Então tudo isso faz com que a gente não consiga competir, né? Mas o que aconteceu com os Estados Unidos foi que, desde o início do ano, eles vinham nos dando uma luz, era uma oportunidade de um imenso mercado. Inclusive, na entrevista que eu fiz aqui com o Jonas Cardona Venturini, ele está comigo desde a época aí que
que tu saiu? Saiu um grande parceiro, entrou um outro. Não que a gente tenha desfeito a amizade, pelo contrário. O Paulo, para quem está chegando agora, o Paulo Belter, ele participava, era presidente da Simp e tínhamos um programa que chamava-se Inova Variedades. O Paulo chegou até, acho que lá por 2018, 2019, mas o Inova Variedades seguiu até o início da pandemia. Daí, por conta da aglomeração, a gente acabou fazendo, não tinha como, né, reunir as pessoas no estúdio, em função das regras sanitárias e da prevenção, da consciência, melhor dizendo, do que propriamente as regras, né? E daí a gente acabou extinguindo o programa. Na verdade, teve alguns que continuaram mandando aí por algum tempo um comentário, mas não era a mesma coisa, não era o propósito. O propósito era sentar e conversar, né? E falar sobre os mais diversos assuntos. E daí o Jonas Cardano Venturini, ele que inclusive já deu palestra na Simp, já deu palestra na CDL, ele está comigo 6 anos aqui também, né? Já no 7º ano, a Inova, e justamente ele faz essas avaliações muito pertinentes acerca do país, acerca dos setores econômicos, e está muito alinhado com aquilo que tu está falando aí, porque, digamos assim, essa questão chinesa, por exemplo, a gente percebe um crescimento. E aí que ele até disse o seguinte, nesse primeiro momento, quando ocorreu ali essa taxação lá, que primeiro estava em 50, foi 80, foi até 145, e quando estava em 50%, acho que foi a primeira vez que foi, eu perguntei para o Jonas, e Jonas, tu vê o copo meio cheio, o Brasil tinha 10%, né? Sim. Tu vê o copo meio cheio ou meio vazio? Ele disse só assim, isso é um balde para nós, é um balde cheio, escorrendo água. Oportunidade. De oportunidade, né? Agora mudou. Qual que é o cenário agora, Paulo? Como que? Porque agora mudou. Porque vendo o seguinte assim, o mercado chinês não se torna mais competitivo internamente aqui, inclusive agora, com o próprio Brasil não podendo exportar, não tendo competitividade, porque também entra aqui calçados, por exemplo, só o setor calçadista também vem calçado chinês, não é mesmo? Aqui entra muito calçado chinês. Então, invasão de, não só chineses, né? Asiáticos. Asiáticos, Porque hoje a China... Taiwan também, né? Hoje, assim, até esses dias eu estive numa loja da Puma e eu juntei calçados da Puma, a marca Puma, de 7 procedências diferentes. Era China, Índia, Indonésia, Vietnã, Taiwan, Mianmar... Tem os 7 países que era a procedência daquele calçado, pela etiqueta que está na fabricação. Né? E esses calçados também aqui no Brasil, eles estão muito presentes. E hoje são calçados que têm uma diferença no preço, na precificação, são calçados mais acessíveis e calçados de qualidade também. Né? E tem o seguinte também, né? Tem muitas indústrias brasileiras que importam componentes da China, né? Importam cabedal costurado, calçado já costuradinho, só montam aqui, importam a sola, né? Isso também, para ser competitivo, né? Não é o caso de vocês, hein? Não é o nosso caso, mas é o caso de grandes fabricantes que produzem aí 400, 500 mil pares por dia, né? Uma coisa fenomenal. E esses grandes agora também foram afetados. E o que acontece a situação agora? Fora o e-commerce, né, o comércio pela internet, que cresceu muito. E eu estava falando com lojistas esses dias, até clientes nossos, grandes clientes nossos, que as lojas assim estão bastante vazias, né? Não há movimento nas lojas físicas nesse momento. O que tem se movimentado ainda são essas lojas de outlet, né? Que praticam preços baixos, calçado solto, fora da caixinha, né? Essas ainda são procuradas. Então há muito apelo hoje pelo preço baixo. Então é difícil você produzir um calçado e mais difícil ainda produzir um calçado de qualidade que agregue valor. O momento não está para isso. E o que aconteceu quando eu falei que nos últimos tempos já vínhamos com uma retração? As fábricas, quando há um recesso, elas, antes de reduzir sua estrutura, porque isso tudo custa muito caro, demitir colaboradores, depois ter que contratar de novo, isso é caríssimo, né? Então aquilo que você tem, que uma empresa, sempre digo, ela não é feita de prédios e máquinas, é principalmente feita de pessoas, né? E quando você tem uma equipe formada,
uma equipe treinada e formada, você não pode perder essa equipe, você segura até o último momento. Então o que você faz? Você tem que encher a fábrica, você tem que produzir. E aí todas as fábricas entraram nessa com a esperança de termos até esse ano, termos um segundo semestre melhor, com a esperança de poder exportar para os Estados Unidos e assim o mercado interno também se aliviar. Todas produziram e estocaram, fizeram projeção, pronta entrega. Então as fábricas estão com pavilhões alugados, estão com centenas de milhares de pares, milhões de pares estocados. E isso tudo, o que vai acontecer? Isso vai ter que ser desovado. Porque o calçado, assim, estou vendo o melão ali, né? O melão tem validade. Tem validade, é. Algumas 2 semanas, né? Alguns dias. Esse só até hoje. Depois nós vamos acabar com a validade dele. Isso aí, vamos degustar. Mas tudo tem prazo de validade. Exato. O calçado pode parecer que não, mas também. Ele tem prazo de validade. Também tem, né? Esses materiais são sensíveis. Os sintéticos, principalmente. Os sintéticos. Uma coisa, desculpa te interromper, eu fiquei sabendo, eu perdi uma vez o solo de sapato dançando lá no Vale Verde. Exatamente. Fui dançar, até o pessoal do Estribo de Prata disse, opa, tem um gaúcho aqui que perdeu a sola da bota. Olhei para trás, era a minha sola que tinha perdido, porque era um sapato que fazia tempo que eu não usava, eu pouco uso sapato. E eu não sabia que ele ficar guardado lá no roupeiro. Ela é até feito para degradar, para não... né? Acontece o processo de hidrólise, né? Esses elastômetros, os materiais do solado, principalmente, os próprios adesivos... Sim, vão se soltando. Eles vão esfarelando, vão se decompondo. E eu perdi a sola da bota, né? E o calçado, ele precisa respirar. Ele precisa respirar. Então, quando você usa, por exemplo, com bota, acontece muito. Esses dias, até numa festa, eu peguei uma menina que me procurou, seu Paulo, o que eu faço? Caiu a sola da minha bota. E não caiu só de um pé, caiu dos 2 pés. Menos mal, que nem pelo menos não dava manco, que nem eu. Eu disse, pô, não tem solução agora, né? Vamos arrumar outro sapato. E aí, o que acontece? Quando você usa uma bota durante o inverno e depois guarda ela na caixinha e coloca ela no closet, no roupeiro, fechadinha, né? Ela não respira, ela fica lá o ano todo, né? Depois, quando você vai tirar ela no próximo inverno, tá sujeito a acontecer isso, né? Olha só. E esse calçado novo, estocado, daqui a pouco, se ficar por muito tempo... Se perde, porque ele não perde tem como tirar. Vou abrir as caixas agora para pegar a ventilação. Não há como. Lógico, dependendo do material, quando se usa materiais de qualidade, poracha SPR, com composição de poracha natural, couros de excelente qualidade, pode até, se você não guardar no lugar sequinho, ele pode até mofar, né? Mas dependendo da qualidade da matéria-prima que foi utilizada naquele sapato, ele dura mais tempo, dura alguns anos, né? Mas ele tem vida útil, né? Ou seja, então o setor calçadista está com um grande problema agora. Está com grande estoque. E o que vai acontecer com esse estoque? O que vai acontecer, Paulo? Esse estoque vai para o mercado. E daí vai para as lojas. Vai ter que baixar o preço para... Vai baixar o preço, vai ter empresas, fornecedores oferecendo 50% de desconto para o lojista colocar na vitrine para tentar vender, porque o pior negócio é não vender. Esse produto tem que girar, né? Aí o mercado vai comemorar, vai dizer, opa, bom, agora nós temos, vou fazer até uma metáfora, agora nós temos picanha. Agora nós temos picanha, mas isso é uma meia-verdade. A outra meia mentira, ou a outra não verdade, a outra metade dessa história é que se isso, mesmo que vá com o mercado, e se esse imbróglio não se resolver, daí vem a segunda parte, que é aquilo que falou, demissões. Como é que vocês estão vendo essa questão, essas entidades, a Federação, a Fiergs, e vocês mesmos com produtores? Isso é a parte mais penosa, mais difícil, seja para a sociedade, seja para a empresa, e também aí afeta, por exemplo, até o setor de arrecadação, os municípios, não é mesmo? Picada Café, por exemplo, tem uma baita arrecadação em função da Coperchus e da Sugachus, e acho que tem mais uma ou duas empresas de porte significativo. Sim, tem né? Estofados Rincão. Estofados Rincão, mas principalmente essas duas. Mas se houver essa cadeia, essa consequência, esse efeito dominó, em que haja necessidade de redução, todos perdem. É o perde-perde. Sóstenes. O ganha-ganha é outra coisa, né? No primeiro momento, o consumidor até pode
De repente entender que, que bom, o calçado estava caro mesmo, eu vou encontrar mais oferta, mais promoção, né? Liquidações de calçados, assim como esses dias a gente estava conversando com o pessoal do agro, né? Nós tivemos um Tá na Mesa na semana passada na Federação, é sempre nas quartas-feiras. Na semana passada tivemos um Tá na Mesa lá que foi o setor calçadista, foi o agro, foi o moveleiro, foi representantes de diversos setores debatendo essa situação. E o agro também, a gente falou da validade do produto, né? Imagina o boi gordo, né? Muitos são engordados em confinamento e aí não tem volta. Quando ele está no ponto de abate, você investiu aquilo que é viável para te dar retorno quando você abate o boi naquele estágio. Se ele passa daquela linha, ele continua comendo. Começa o prejuízo. E vai comendo tua grana, né? Ele vai gerando, vai engordando o teu prejuízo. O criador de frango é um exemplo mais prático ainda. O frango é criado confinado. Imagina, o frango é criado aí em 45 dias, né? Então, se não existe demanda, se não consegue comercializar o frango, o que o produtor vai fazer? Vai abrir o galinheiro, vai soltar o frango? Não, ele não se alimenta sozinho, ele não aprendeu, né? E ele custa caro, cada dia que você trata ele custa caro. Por isso que fechou os 45, ele vai ter que ir para o abate, né? Depois você acumula prejuízo. E esse produto, não, nós vamos absorver tudo isso no mercado interno, então vai ter frango sobrando, vai ter picanha daqui a pouco, num primeiro momento. Mas num segundo momento, o produtor não vai conseguir, ele vai estar quebrado, ele não vai conseguir colocar um novo lote de frango dentro do aviário dele. O cara não vai repor o boi no campo, né? Então, essa situação precisa de alguma forma se resolver, senão lá na frente nós vamos gerar, daqui a pouco até, uma escassez. E que daí começa a complicar, porque aquele excesso de riqueza que tu falava antes, ele já começa a preocupar porque a falta do produto no mercado, né? Daí a oferta acaba sendo menor do que a procura e até a condição mesmo de fome. Não estou querendo apavorar as pessoas, não é o caso do Brasil, mas o fato é o seguinte: hoje a gente tem uma produção muito grande em escala mundial e que ele vai se autoajustando conforme a lei da oferta e procura e também, obviamente, as questões que envolvem, que a gente está vendo aqui, na importação e exportação. O mercado é dinâmico, né? Tem essa cada questão. Vez mais dinâmico. Cada vez mais dinâmico. Então, ninguém mais é independente, somos todos interdependentes e a verdade é isso, né? E o mundo cada vez em transformações muito rápidas também, nesse aspecto. A gente falou, veio uma pandemia para acelerar o que deveria demorar 10 anos. 10 anos se 2, 3 anos foi, né? Então, esse processo tudo, a gente é novo pra gente, a gente tem que assimilar e quando está assimilando, quando vê, muda novamente. Né? Tu mesmo falou lá no início, os e-commerces que não haviam de forma tão forte, né, para uma concorrência interna, hoje é muito prático, né? E tantos outros modais, né, que surgiram. Falávamos da Inova é uma necessidade nossa de avançar. Não é uma questão de oportunidade tão somente, é uma necessidade. A gente tem que se posicionar no mercado, tem que abrir outras formas de chegar até o consumidor. E isso, às vezes, ele é caro, ele é penoso, ele é angustiante. O que a gente faz? Eu trabalho dobrado muitas vezes, né? Então eu faço com uma experiência, mas isso todos os setores. Quem tem uma loja, por exemplo, né? E quando abre uma outra loja concorrente com preço muito mais em conta, que vem do mercado produtor, que é mais barato, que tem incentivos fiscais, que é subsidiado à indústria. Isso afeta, deixa a gente... essa inconstância faz cair os cabelos, né? Se bem que nós já estávamos mais ou menos assim já há uns 5 anos atrás. Não passamos mais por isso. Não passamos, nós não temos mais esse problema, né? Qual é a luz que tu vê? E mais do que isso, deixa eu te perguntar, já encadeando aí para um encerramento. Já? Não, mas vai ter mais 15 minutos ainda. Vamos mais um pouquinho, depois a gente toma um golezinho de café quentinho também, né? Tem necessidade política nesse aspecto. E vivemos o ano pré-eleitoral, aliás, eleitoral já começa agora. Amanhã teremos o governador aqui,
E qual que é a Fazendo pergunta? campanha. Fazendo campanha, de certa forma também isso. E eu vou levar um tema aqui para que, até eu sempre, já teve circunstâncias, o Sóstenes sempre meio que brigou com os governadores que vieram aqui, porque eu sempre fazia pergunta que eles não queriam responder. Aconteceu com o José Ivo Sartori, a rótula lá que não queria sair, e amanhã eu quero levar uma pergunta para o governador. Uma delas, depois no final vamos comentar, e até está muito alinhado o que tu pensas, né? A nossa BR-116, não só a BR, porque na verdade o ano que vem encerra o governo. O ano que vem ou ele vai fazer campanha para ser senador ou presidente da República, é o grande sonho dele. Então a gente também tem que sonhar mais alto. Qual é o comprometimento com Nova Petrópolis? Porque é para isso que ele está vindo aqui, né? Creio eu, não é só para dizer que o estado está maravilhoso, que vai crescer ou que foram afetados pelas chuvas, isso, mas também qual é a solução. E eu pergunto para ti, qual que é a solução que vocês veem do ponto de vista político? Não ideológico, mas vocês do setor que estão afetados, que tem essa clareza, o que precisa ser feito, já que temos eleições que se avizinham. Qual que é a pergunta que eu devo fazer para o governador no setor calçadista, Paulo? Bem difícil, né? Eu entendo que nem eu falei, a prioridade de todos, das entidades, do governo, de todos os setores, os níveis de governo, tem que ser diplomacia. Por mais difícil que seja agora, porque nós colocamos combustível na fogueira, mas nós temos que buscar fazer pressão às entidades através das entidades americanas, do varejo americano, em porque todos eles os também setores. São interessados, né? Muito interessados. Eles estão perdendo também. O próprio consumidor americano, ele adora os produtos brasileiros. Desculpa interromper, mas deixa eu tirar essa peculiaridade. Vocês que têm esse contato direto com essas entidades, porque eu penso o seguinte, assim, as medidas também não são absorvidas como a gente toma um café. Lá também é todo... Imagino que deva estar o mercado instável, né, diante desse cenário. Pô, mas não está vindo mais o produto do Brasil, ele não virá mais, né? O café não vai chegar mais, agora nós vamos ter que ir para outro mercado. Como é que, nessa conversa com esses importadores, com esse mercado que vocês têm, essas lideranças, como é que tu diria assim para nós? Como é que é o cenário? Eu te diria assim, se ficasse a decisão, a solução ficasse ao encargo das entidades do setor privado, dos setores de economia privados, teríamos logo ali a solução, ou já teríamos, não teríamos passado por esse problema. O que acontece, e me desculpem os políticos, mas eu sempre digo, se o político não atrapalha, ele já faz muita coisa, né? Mas hoje, e quase sempre, ele está nos atrapalhando e muito, né? O governo teria que nos apoiar, teria que se reunir com as entidades, buscar o diálogo com o governo americano, né? As entidades estão fazendo a sua parte, mas elas não conseguem resolver, né? E nós temos aí não podemos falar de política de extremismo aqui, até porque só há uma solução. Nós temos que nos dar as mãos. E quando você junta as mãos, você junta o quê? A mão direita com a esquerda. Essa polarização de esquerda-direita vai nos afundar de vez, não é a solução para nós. Nós temos que ter a sabedoria de conseguir contornar isso. É muito difícil pelo momento atual, porque hoje nós vivemos em campanha. 2026 tem eleições e os políticos estão em campanha, né? O Donald Trump, nós podemos e não queremos falar disso, de Bolsonaro, de Trump, de Lula, mas tem uma situação também que o Trump ele é um cara assim muito incisivo, tem a personalidade forte, um pouco do Bolsonaro, ele tem essa característica, e ele daqui a pouco, com tudo isso que a gente vive aqui com o poder máximo do nosso STF, né? Ele também ele tem essa preocupação que possa acontecer nos Estados Unidos, depois que ele deixar de ser presidente, ele não poderá se reeleger mais agora. Exato. Na próxima semana, ele poderá estar temendo que aconteça com ele lá o que aconteceu com o Bolsonaro aqui. Então talvez isso também, ele tenha essa motivação ainda, né, política, de não querer fazer um acordo
com o nosso governo atual hoje, né? Nessa questão do tarifaço, né? Que é muito ruim. E você me perguntava qual era a luz que eu via. Exato. Olhando pelo ângulo, depende tudo do copo cheio, do copo meio cheio ou meio vazio, né? Depende. Mas olhando assim, um olhar um pouco realista para pessimista, a luz que eu vejo no fim do túnel é um trem. Ai, ai, ai. É um trem que é justamente essa interferência política que a gente vive na economia hoje, que não nos dá segurança, não nos dá certeza de nada. Né? Exato. Como nós vamos mudar isso? A gente, talvez ano que vem a gente tenha de novo essa oportunidade de mudar isso nas urnas, né? Mas ontem alguém me disse assim, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos, né? Uhum. Mas assim, acho que todos os setores, principalmente a gente fala muito de entidades aqui, tem um papel preponderante hoje, super importante, de se unirem e darem as mãos. Nós não podemos tratar Fiergs, Federação, Apicalçados, FETAG, cada um para o seu lado. Há pouco tempo atrás, vocês foram, inclusive, aqui de Nova Petrópolis, com a comitiva. Tu era presidente da Simpla, não estava mais no cargo, mas tu até citou fora do ar. E isso é até para um assunto que eu vou abordar amanhã, se possível, com o governador também, que até citei a questão da nossa BR-116, né? Porque eu não vejo ele eu vejo ele como um candidato, exatamente isso. E é isso que a gente vai perguntar. A oportunidade, como candidato a Senado ou principalmente a presidente da República. Qual que é a solução que o senhor dará para a nossa BR-116, que ontem, até em entrevista aqui, o Lula aqui, tem um trecho comprometido. O Lula aqui é um engenheiro, aqui, e eu não estou falando, independente do viés político dele, que ele participaste, foi uma opinião, e ele até trouxe algo que é bastante ousado, até na conversa nossa aqui interna, isso vai ser impossível, impraticável, um túnel, ele disse, para fazer, para desviar um trecho que vai cair, e se não cair, ele está instável. E ele não foi nem começado as obras porque não há empresa que queira assumir aquele trecho, porque é praticamente irrecuperável. Do ponto de vista técnico, não sou eu que estou dizendo, ele diz, mas vocês mesmos, através da Associação Comercial, e aí se uniram também a própria CDL e outras entidades aqui da região, já colocaram isso em pauta, né, para resolver esse problema. O Lula trouxe uma situação aqui que era de um túnel, que é uma ideia a ser trazida. E fora do ar, tu me lembrou uma coisa, eu não lembrava quem era, mas quando falou o assunto, tu já tinha abordado sobre isso, não para a questão da 116, que é lá no quilômetro 178, o trecho mais instável e que é polêmico, os demais está ocorrendo as obras, mas aquele trecho é altamente preocupante, tem o vídeo inclusive lá no YouTube, quem quiser pode ver lá na inova.multi, mas tu, durante a discussão aqui do Nova 2050, tu também foi ousado, né, Paulo? A gente tinha grupos de trabalho, na verdade, exato, mas sugestões que foram apresentadas. Do planejamento de Nova Petrópolis para 2050. Exato, né? E foi uma discussão muito boa, alguma coisa ainda está dando resultados, está sendo olhado, esse planejamento está servindo como base. Pena que ele não foi explorado mais, né? Mas foi uma grande oportunidade na época, né? Que a própria entidade, a SIMP, levantou essa questão e trouxe esse planejamento Nova 2050 para Nova Petrópolis, para a nossa cidade. Que se nós não planejarmos o futuro, nós não teremos futuro. Exato. Né? E eu digo sempre, se você não sonhar, você não vai realizar nenhum sonho, né? Então tem que ser usado. Quando você sonha, tem que ser para valer. No sonho tudo é permitido. Né? Não tem recurso. Não, hoje não tem. Mas vamos sonhar com isso, vamos atrás, vamos fazer um esforço, vamos tentar colocar em execução. Não é para hoje, não é para amanhã. Mas quando a gente fala daqui a 20 anos, 30 anos, né? Cara, a gente tem que ter sonho grande, ousado, senão a gente não vai a lugar nenhum. Né? Então, na época, a gente estava discutindo muito uma perimetral. Exato. Para desviar do centro de Nova Petrópolis, porque o trânsito não tem como ser diferente, ele vai se tornar caótico cada vez mais, né? Porque tudo passa aqui pelo centrinho, né? E final do dia, se você tenta ir do centro ao bairro, você fica um tempão ali trancado. Não, e pode ser até, não é nem a questão do caos pelo acúmulo de veículos durante o dia, mas por veículos que não deveriam estar ali. Caminhões, patrola, rede escavadeira, veículos de carga. Dias atrás nós andávamos, eu, meu pai e a cuidadora dele, vindo para o centro, para
um atendimento à saúde para o meu pai, né, uma consulta, e daí eu disse para ele, pai, o senhor por acaso pisou aí no cocô de gato, porque tá, não, ele tentou levantar o pé, 91 anos é meio difícil, né, já tá difícil, né. Caminhão carregado de porco. Não, eu nem sei se era porco, porque o cheiro era mais forte que o cheiro de porco. Tinha parece um churume, alguma coisa que talvez até galinha, alguma coisa assim. Passa de tudo, né? Passa Dejetos, de tudo, né? Dejetos. E daí tu pensa o seguinte, pô, mas Nova Petrópolis é uma cidade turística. Então é incompatível. Né? Não, a gente não quer tirar porque esse é secundário. Não, porque se tu decide ser alguma coisa, tu tem que entregar aquilo. E entregar aquilo não é caminhões de porcos no nosso centro, mas eles não têm por onde ir, né, Paulo? Não tem. Única opção. Assim como o Gramado também criou uma alternativa, uma perimetral para quem vai para Três Coroas, Igrejinha, mas para quem vai para Canela São Chico tá caótico, né? E também eu estava observando esses dias, fiquei meia hora ali da entrada de Gramado até o posto Apastec ali na saída para Canela. E o trânsito não tem como fluir. E aí tu vê uma careta pitrenha ali no meio, né? Não tem lógica. Mas tu sabe que a Gramado já concluiu a estrada que interliga passa pelo Mato Queimado e interliga lá a estrada do Caracol. Essa já está toda pavimentada. É uma estrada secundária. E é uma perimetral. Então o morador e eu que já atuei lá, eu conheço essa estrada, não na integralidade na época ela era em partes, né? Então eu conseguia fugir às vezes da Avenida das Hortênsias. Mas agora está totalmente interligado, ou seja, o morador já consegue fluir, a ambulância já consegue escapar dali. Mas os veículos de carga? Veículos de carga eu acho que não tá, né? É um problema que eles têm também. Isso ele tem também. Então, pensando nisso, aquilo que não precisa, o carro de passeio, o turista, ele é bem-vindo, ele tem que visitar o nosso centro, tem que passar pelo centro. Agora, aquele trânsito que precisa fluir, que é principalmente o transporte de cargas, temos que ter uma opção. E daí na época se discutiu uma perimetral pela encosta, né? E não houve nada, não houve nenhuma ação. E quanto mais a gente demora, mais caro se torna essa obra, porque você tem que desapropriar muito, né? E com a valorização dos imóveis, né? E aí na época a gente até discutiu isso num grupo de trabalho, mas não foi incluso no projeto Nova 2050 um túnel que entrasse ali na subida do trevo da Vila Olinda ou ali no viaduto, para quem vem de Caxias, um túnel só que passasse por baixo do centro, né? E lá no Pousada da Neve de novo, né? E viria para a superfície. Não se analisou, não se estudou, não se orçou isto, né? Para ver o custo. E agora falando de BR-116, que ela está realmente, esse trecho está todo comprometido. O que a gente faz ali? Há mais de uma década a gente vai remendando. Exato. Tu vê que as obras não param mais, elas são contínuas. Não, e outra coisa importante, até falando com o engenheiro Lula, que nós vivemos um momento, um fenômeno atmosférico sem precedentes. Porque, digamos assim, locais onde que não havia intervenção, geralmente a gente diz o seguinte, não, é o desmatamento, é a agricultura, não havia desmatamento. Era mata virgem e foi com a quantidade de água tremendamente. Esse já vimos há 20 anos com problemas da 116, foi um caos. Quem não conhece vai ver o que foi feito de obra e o que terá que ser feito ainda para tentar reparar isso que aconteceu no ano passado. Então foi totalmente sem precedentes, dá para se dizer, o quantitativo. Então, foi algo inédito. Inédito, né? Então o que acontece? A gente está vivendo um momento que é até de insegurança em relação a 116. Será que eu vou passar? Será que ela vai ser segura? Será que vai ser recuperável plenamente? Ela não será como era antes, né? Mas a BR-116, originalmente, ela foi aberta ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? 1948, me parece. 1948, por ali, anos 50, né? A base de picareta, né? Exato. Mas ela foi enxertada na laje em vários pontos, né? E ok, ela funcionou muito bem. Mas na época, que tipo de veículos passavam, que tipo de carga passavam por essa BR? E fora a deterioração natural dela, né, durante esse quase um século, né?
E hoje, se a gente olhar, nós temos vários pontos que estão despencando, né? E grandes obras, onde foram gastos milhões de reais, que estão cedendo. Exato. Então, só aquele trecho em questão, 2017, 2016, 2017, o Lula falou ontem, mas acho que são 17 milhões, 15 milhões, só naquele trecho em questão. Hoje seria, o custo de hoje, passaria de 30 milhões, tranquilo. Teria que levantar isso uma hora, quanto já foi gasto nesses 300 eu não lembro exatamente a cifra, o numerário correto, mas no Diego Benck, que é um dos... O Daniel Benck, acho que é Diego Daniel, estou em dúvida agora, que é um engenheiro do DENIT, e eu entrevistei ele no final do ano passado, começo desse ano, no trecho Caxias até Picada Café, que conta mais ou menos 350 milhões de reais só nessa recuperação, porque a gente tem que pontuar todos, ou seja, é muito gasto. Mas vai continuar assim, né? Qual é a alternativa? Qual é a alternativa? Esses dias nós estávamos até discutindo, indo para Porto Alegre, no Instituto Link, que está oferecendo recursos para a construção de pontes, e nesse caso a gente estava tenteando também recursos para uma alternativa, que é uma estrada que são 4,8 quilômetros, se não me engano, que entra depois do Parque do Imigrante, aqui no final da avenida, passa ali pelo Matadouro Hoffman, no Juriti, e sai ali na igreja de São José do Caí. Um trecho que eu fiz, eu percorri todo ele a pé, é uma antiga estrada, uma antiga rua, antigamente era usado pelos colonos, né? E esse trajeto, lógico, ele é em alguns pontos um pouco oneroso, né? Mas inclusive está sendo aberta essa estrada. Sim. Já acho que a previsão até outubro já deve estar para a base. Foi aberta uma via, né, para estudar o solo e para, né, tem uma pedreira lá, uma parte que tem que detonar, mas é uma excelente alternativa, principalmente para carros de passeio, para veículos leves, porque ela vai ter alguns trechos um pouco íngremes, né? Afinal, a gente está falando de cidade está a 500 metros do nível do Rio Caí, né? Então, em 4 quilômetros aí é uma ascensão bastante, né? Mas então para veículos leves, principalmente, seria uma excelente opção. Solução definitiva? Não sei, tem que ser estudado agora com a abertura dessa via, né, dessa estrada. Agora na PR-116, para mim a única solução seria ou talvez um túnel, né? Não saberia dizer o que seria mais viável, ou uma coisa que combinaria muito bem com a nossa paisagem aqui de serra, seria tipo o que se tem quem já foi para São Paulo pela 101 e depois acho que é a Regis Bittencourt, né? Na serra entre Curitiba e São Paulo, ali tem aqueles trechos acidentados que são todas em túneis e elevadas. E aqui um exemplo mais próximo é a Rota do Sol, né? Exato. Tem os túneis e as elevadas, né? Então talvez fosse essa a solução. Em alguns trechos, trabalhar principalmente uma... E a ideia seria, e a gente já rabiscou isso, né? Aqui, a gente rabiscou isso no papel, já apresentou informalmente, seria deixar essa rota original, essa BR original, tentar recuperar ela, deixar só para descida e criar uma para subida, uma via nova, um trajeto novo sobre elevadas. Alguém vai dizer, não, mas muito dinheiro, é impossível. Impossível não é. Se você ousar em sonhar e trabalhar com essa ideia possível, é porque já foi feito. Já foi feito em outros lugares. E até a argumentação que muitas vezes a gente diz, não, mas é muito investimento. Não, pera um pouquinho, nós estamos num eixo. Caxias, a segunda maior cidade do estado. A potência que é a uva e do vinho. A necessidade para esse eixo aqui, hortênsias, uva do vinho. Então, talvez seja caro, talvez seja um sonho, mas é algo que
Urge ser realizado algo que venha complementar o que a gente tem hoje, que está muito instável. E eu não estou falando só do ponto 1 km 78. Teve obras que foram feitas, que foram refeitas, agora recentemente, porque o pavimento cedeu, baixou mais um pouco, tiveram que reabrir novamente, e atrás caiu parte de um muro, criou toda uma preocupação que caiu a pista, mas o muro caiu por quê? Porque o organismo é vivo ainda, né? Não se assentou plenamente. Então a gente vai ter problemas aí por um longo tempo. Vamos ver se a parte política aí consiga resolver um pouco aí nas próximas eleições, né, Paulo? E como, até quanto à questão ambiental, da preservação, como é uma região bonita, serra, ela encosta, né? Então a elevada ela não iria agredir tanto a natureza. Você coloca pilares altos ali, coloca a rodovia suspensa e vai embora. Antes dessas situações que tivemos, era até, se tu quisesse contemplar a rodovia, muita gente assim fazia, né? Mas nós, quando tínhamos mais tempo, era um momento de contemplação, porque até o traçado dela, né? Serpenteando, e era toda encoberta praticamente, ou coberta, melhor dizendo, de vegetação, as laterais, né? Tu praticamente não via, a não ser em pontos específicos, a parede, né? O paredão rochoso, porque a vegetação cobria, era muito bonito. E agora tu vê concretos e mais concretos, tentando conter aquilo que está em movimento ainda. Então, talvez seja uma solução. Bem, temos que levar isso a quem decide, né? Sim. É uma pauta para levar até para o governador, como futuro presidente da República, quem sabe, ele poderá nos ajudar. Vamos tentar ver se a gente consegue aí uma resposta e um comprometimento com a nossa agora, cidade. Na gestão atual, como governador, ele não vai solucionar isso para nós. Agora né? não. Mas ele pelo menos acho que não deixa de ser um candidato forte, porque ele se articula muito bem, né? Se expressa bem, né? Mas ok. Agora, falando em BR-116, a gente tem a Rota Romântica, esse trecho de Nova Petrópolis até Picada Café, ali também, e não só ali, se nós formos para Dois Irmãos, pelo trajeto, se você observar, esse revestimento das encostas, ele cada vez está mais presente. Agora nós estamos trabalhando isso em 2 pontos aqui, nesse trecho de Picada, de Nova Petrópolis até Picada, que também foi bastante afetada, essa BR, essa estrada, no ano passado, em função dessa Acho que para Picada Café até a solução é mais fácil, a solução né? é mais fácil. Nós temos aí a Linda. Mas há interferências, né? Há interferências na rodovia e cada vez mais... Não, eu digo até para criar uma alternativa, se for necessário, né? Porque até a estrada ali da Linha Linda, ela é íngreme. É bastante íngreme, mas é uma opção. Mas é uma opção. Ela não tem tantas encostas, né? Então ela poderia, daqui a pouco, ser uma solução um pouco mais possível de ser realizada. Essa estrada pavimentada poderia ser uma via alternativa interessante. Bem interessante. Até mesmo se fosse fazer algo mais ousado, que é que sugere, de repente, ou for não somente você, mas outras pessoas também, de uma estrada para subir e outra para descer, teríamos ali uma alternativa. Se tem alternativa. Tem alternativa, bom ter alternativa. A alternativa nossa agora é tomarmos um café, porque já fechamos 1 hora aqui. Eu disse meia hora. E o leitinho da Piá, né? Estou encarando essa caixinha. Aqui também, né? Tem também aqui, ó. Eu tenho uma Chimir, essa aqui é mais doce. Essa aqui sabe o que é? Qual que é o doce mais doce que o doce da batata doce? Deve ser a chimia da Piá. É a chimia da Piá, porque essa que a gente tem aqui é doce de melado com doce de batata doce cremoso. Então o melado é doce, então deve ser mais doce que o doce da batata doce. Paulo Bueno, muito obrigado pela tua participação, ter aceito o convite, vir gentilmente tomar um café com a gente, falar sobre esses temas importantes que devem ser discutidos aí com a nossa comunidade. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sóstine. Fico à disposição, sempre um prazer voltar aqui. Já temos esse contato, essa amizade de longa data, e parabéns pelo seu trabalho. E também dizer aos ouvintes que tudo que a gente conversou aqui, muita coisa é opinião nossa, né? Então, que nem eu digo, ninguém tem certeza de nada, né? Mas a gente vai apostando numa solução. Quanto ao tarifaço, a questão econômica, só com diálogo. Acho que com relacionamento, com diálogo, com diplomacia. E é o que infelizmente no momento atual, falta para os nossos governantes, né? Que bom seria se eles pudessem sentar numa mesa e tomar um café, né? Isso aí. Já era meio caminho para resolver. Mas esse papel a sociedade tem que fazer. Exato. Através das suas entidades que
que lhes representa, nós temos que começar a aprender a cobrar das entidades, cobrar dos políticos que nós elegemos. O principal problema do nosso país, me desculpem, mas me parece que é a falta de ação do nosso Congresso, né? Do Senado nem se ouve mais falar, mas a nossa Câmara de Deputados também pouco faz e pouco fez para chegar nesse ponto. Porque o judiciário se sobrepõe aos outros. Tudo se cria. Nós deixamos a bola picando, deixamos espaço, o STF soube aproveitar, né? E eu acho que nós temos que acabar com o fórum privilegiado. Esse é o ponto de partida, senão nós não teremos a mudança. Porque os nossos representantes políticos, os deputados, estão acuados, estão ameaçados também, né? Então, você tem que trabalhar pela nação, mas em primeiro lugar eles também pensam em si, né? Os poderes... Pensam em se reeleger, continuar no poder, né? E eles têm que ter autonomia, eles não podem ficar reféns do STF. Os poderes, constitucionalmente, devem ser independentes e harmônicos. Se não podem ser harmônicos, que pelo menos sejam independentes. Né? Para poderem brigar à vontade, né? No bom sentido. Verdade, então. Pessoal, hoje então com o empresário Paulo Boelter, José Paulo Boelter, para os mais próximos, Paulão, né? Um dos diretores aí da Sugar Shoes, né? Batendo um papo com a gente aqui no nosso Café com Leite. Vamos agora degustar aqui uma frutinha do nosso Super Logradouro, tá certo? Aqui, ó. No final tudo termina em samba aqui, tá escrito aqui, ó. Samba é o nome, é a marca aqui desse melão, né? Não é a espécie, deve ser a empresa que fornece aqui, né? A distribuidora aí, ou a produtora. Temos um leite tapiá, temos também um meladinho aqui pra gente comer. Um melado não, um melado com doce de batata doce. E temos também um pão de linhaça aqui pra gente degustar com café com leite, com a parceria da Sicredi, que vai aparecer na tela aqui. Aliás, mais uma vez frisar aqui, R$1 milhão a Sicredi está botando para fazer a base desse trecho aqui, né? Nova Petrópolis, São José do Caí, tá? Sicredi, isso é envolvimento comunitário, entender que tem protagonismo, relevância, está participando, e as entidades estão buscando recursos aí, como disseste, né, para quem sabe, né, pavimentar depois. A prefeitura também está nesse contexto aí. Mas a importância do Sicredi para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país, ele está em tudo, né? Exato. Não só no Protagonismo. Petrópolis, nem só no Rio Grande do Sul, mas ele está em todo o Brasil. Você vai para o interior de São Paulo, qualquer cidade você encontra a agência do Sicredi. E a participação, a destinação de verba para desenvolver comunidades. Exato. Isso é fantástico, o quanto tem nos ajudado. Tomara que continue e que outras cooperativas de crédito também sigam esse exemplo. Exato. Por falar em cooperativa, orgulho de sua origem, nossa cooperativa Piá, tentando aí se reerguer, né? Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha, presente na sua vida há 70 anos. Super Logradouro, aberto até 12h30, depois abre às 2h e vai até às 8 horas da noite. Hoje 10% de desconto para os aposentados, toda sexta-feira. E Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. Fechamos o nosso Café com Leite. Amanhã tem mais. Bom dia.